Pessoal, bom dia. Vamos continuar com a equação de Dirac, que a gente começou a ver a derivação na aula passada, né? Tínhamos visto que uma tentativa feita pelo Dirac para contornar o fato de que a probabilidade, né, a densidade de probabilidade da equação de Klein-Gordon podia ser negativa. Então, uma tentativa para que a equação fosse também covariante foi implementar uma equação de primeira ordem, né? Então, a gente viu na aula passada que se a gente pudesse identificar essa parte daqui como sendo a densidade de probabilidade, né? E a outra parte como sendo a corrente, né, a densidade de corrente, desde que beta fosse hermitiana, esses termos aqui se cancelam, então essa parte dá zero. E existia também a imposição, né, a consequência de que essas matrizes AI, onde I, lembrando que é 1, 2 ou 3, então são 3 matrizes, né, elas também são hermitianas. Com isso, a densidade de probabilidade ela fica positiva e negativa, e a gente pode rearranjar esses termos daqui, que estão entre colchetes dessa segunda equação, como sendo simplesmente o gradiente, o divergente da corrente, da densidade de corrente, né? E dava para escrever a equação de continuidade de uma forma covariante quando identificávamos o J0 como C-ρ, né, onde C é a velocidade da luz. E a gente tinha mostrado também que n igual a zero não fazia o menor sentido físico, n igual a 2 era muito pouco, porque abarcava somente 3 matrizes que anticomutam, e n igual a 4 era a menor dimensão em que é possível conceber, né, uma equação de primeira ordem com essas propriedades satisfeitas pelas matrizes α1, α2, α3 e beta, que a gente já tinha demonstrado. Uma representação particular dessas matrizes obtivemos matrizes 4x4, lembrando que αi, né, sendo uma matriz 4x4, essa é uma matriz 2x2, né, ela pode ser escrita por blocos, onde isso daqui é uma matriz 2x2, e essas daqui são as matrizes de Pauli, que já definimos, né, para quem não lembra, na aula passada. E beta também é uma matriz por blocos, 4x4. Essa daqui é identidade 2x2, menos identidade 2x2, 0 e 0. Né? A matriz 0, 2x2. Vocês, na lista 3, vocês provarão que essas matrizes satisfazem essas propriedades. E agora a gente pode escrever a equação de Dirac na forma covariante. Lembrando que toda vez que falamos que algum objeto, alguma quantidade, alguma equação é covariante, significa que ela é invariante perante transformações de Lorentz. Né? Se a gente, como beta é uma matriz, vamos dividir por C todos os elementos da matriz, e se a gente multiplicar a equação de Dirac, né, que é exatamente essa equação, à esquerda, pela matriz beta sobre C, olha só, à esquerda, né, beta sobre C. Aqui tem um C também que mata com esse C, vai ficar só o beta. E aqui vai ter o beta. Aqui tem um C quadrado, né, então somente sobra um C aqui, o M continua. E o beta, quando multiplicado por beta, lembrando que ele é idempotente, ou seja, o quadrado dele é igual à matriz de identidade. Então a gente fica com essa matriz aqui. Tá? Lembrando que C delta T é exatamente, né, a derivada em relação a C delta T é justamente a derivada em relação a x0, porque x0 é CT.
né, as coordenadas do espaço de Minkowski, a coordenada temporal do espaço-tempo de Minkowski. Então a gente fica com essa equação aqui, essa equação, matriz de identidade vezes a função de onda, que é o spinor coluna de 4 componentes, dá próprio spinor coluna de 4 componentes. Então, e lembrando, pessoal, só uma observação extremamente importante, que esse zero aqui é justamente um vetor coluna, né, de 4 componentes. Então esse zero aqui também é um vetor coluna de 4 componentes, porque todos os objetos aqui são vetores coluna, né? O resultado deles são vetores coluna de 4 componentes, tá? Então a gente obtém essa equação aqui. Agora, se a gente definir essas matrizes de Dirac que a gente mais conhece, né, o gama zero como sendo o próprio beta e o gama i como sendo beta alfa i, então a gente pode verificar que gama zero é uma matriz hermitiana, os gama i, gama 1, gama 2 e gama 3 são matrizes anti-hermitianas. Ou seja, quando eu faço aqui o complexo conjugado e a transposição, vai dar um sinal negativo, tá? E o gama 0 ao quadrado é igual à identidade, enquanto o gama i ao quadrado, né, para i igual a 1, 2, 3, ele é menos a identidade. E é importante aqui notar, depois isso aqui vai ser bastante útil para a gente nas próximas aulas, que as matrizes de Dirac satisfazem a propriedade que define uma álgebra de Clifford. Ou seja, se eu pegar para mu e nu aqui, né, rodando de 0, 1, 2 e 3, se eu pegar, né, o anticomutador, ou seja, multiplicar uma matriz pela outra, mais a segunda pela primeira, vai dar 2 vezes o tensor métrico do espaço de Minkowski vezes a matriz identidade. Tá? Isso aqui é os componentes para cada componente do tensor métrico. Tá bom? Agora, se a gente utilizar essas propriedades, né, lembrem lá que a gente chegou nessa expressão aqui, menos IH cortado beta derivado em relação a x0 psi. Então tá aqui, ó. Né? Isso daqui é justamente o beta tá aqui, né? Então o beta, olha só, o beta a gente vai chamar de gama zero. O beta alfa i, que está na mesma equação do slide anterior, que é a equação de Dirac, ela é chamada de gama i, né? Então, olha só, fica simplesmente olha, menos IH del zero psi, menos IH gama i del i psi. Então a gente pode escrever isso na forma, pode juntar isso, né? Como aqui tem um tempo e 3 espaços, a gente pode fazer isso simplesmente como uma somatória, né? Simplesmente como uma somatória, juntar tudo aqui e vai ficar I gama mu del mu menos MC sobre H cortado vezes a identidade psi igual a zero. Note que aqui eu coloquei explicitamente o zero vetor em boldface, né? Para enfatizar que isso daqui é um vetor coluna de 4 componentes, em geral complexas. Tá? Como a gente vai estudar depois o acoplamento entre... Aqui é a equação de Dirac clássica, psi descreverá, né, a gente vai ver que psi descreverá um elétron e um pósitron, né? E só que aqui não leva em conta ainda o acoplamento com o potencial eletromagnético. Tá? Então vamos só revisar um pouquinho acerca das equações de Maxwell, e essa parte nos próximos minutos será bem importante quando a gente for rever o Lagrangiano de eletrodinâmica quântica, né, que a gente obviamente não vai... a gente vai abordar mais a parte da equação de Dirac, mas acoplada com o campo eletromagnético,
de ali em diante, né? Então, as equações de Maxwell, na sua forma diferencial, tem a lei de Gauss, né, que afirma que, né, é importante que para nós a forma diferencial fala que o divergente de E é igual a ρ, a densidade de carga elétrica, né, sobre a permissividade elétrica do vácuo. A lei de Faraday, né, tem essa lei aqui que o divergente de B é igual a zero, né? E isso, pelo eletromagnetismo clássico, afirma que, depois a gente vai ver isso com calma, que não existe monopolo magnético, ou seja, não existe uma carga magnética isolada. Sempre vai aparecer o norte e o sul, bom, intuitivamente, né? O norte e o sul juntos. Nunca pode aparecer somente o norte, um ímã, que se a gente cortar um ímã em dois, sempre vai aparecer norte e sul. Depois você corta em dois de novo, até o nível atômico, e sempre vai aparecer norte e sul. Tá? Lei de Ampère, essa última aqui, né? EB é o campo, a indução magnética, é o campo elétrico, ρ a densidade de carga elétrica, e μ0 não aparece aqui, né? Mas μ0 vezes E0 é 1 sobre C quadrado. Agora, dessa equação aqui, divergente de B igual a zero, a gente pode intuir, né? A gente pode estabelecer essa implicação de que existe um potencial vetorial, né? Que no eletromagnetismo, né, por razões físicas, chamamos de potencial magnético, tal que o B vai ser o rotacional do A, simplesmente por uma razão matemática. Né? Se você pegar qualquer campo vetorial no espaço, né? No espaço de 3 dimensões, que seja de classe C2, ou seja, possuem todas as derivadas de segunda ordem, incluindo as mistas, contínuas, então o divergente do rotacional vai ser igual a zero. Né? Aqui um escalar zero, claro. Então, simplesmente porque bom, em física, exceto alguns exemplos bem patológicos, os campos também são de classe C2, os campos físicos, campo elétrico e campo magnético. Então, como o divergente de alguma coisa é igual a zero, então essa alguma coisa que é o B, a gente pode chamar de rotacional de outra coisa, que é o rotacional do potencial magnético. Né? Por isso que o A é um potencial vetorial magnético. Né? Isso daqui é um campo vetorial. Agora, olhem só, é muito importante aqui a gente estabelecer a liberdade de calibre, né? Que a gente vai utilizar depois para equação de Dirac com acoplamento eletromagnético. Então aqui vai ficar bem explícito como surge uma liberdade de calibre. Se a gente supor um outro campo magnético chamado B', que é o rotacional de uma A', tá? Agora, esse A', né, ele é o potencial magnético A original mais o gradiente de qualquer campo escalar, tá? Se a gente fizer essa escolha, olhem só, o B' ele é o rotacional de uma linha. Né? Isso aí não tem nada demais. Todo campo magnético ele pode ser escrito, de classe C2, ele pode ser escrito como rotacional de um potencial vetorial magnético. Agora, o A', ele é o potencial vetorial magnético original mais o gradiente de qualquer campo escalar no espaço. Pela propriedade, pela linearidade das derivadas, né, então o rotacional da soma é a soma dos rotacionais. Então, isso daqui fica simplesmente rotacional do A mais o rotacional do gradiente. Rotacional do gradiente, vocês já estudaram isso, que é igual a zero. Tá? Se alguém tiver dúvidas sobre o rotacional do gradiente, escreva explicitamente e vocês vão mostrar que é igual a zero. Um vetor, né, que é igual a zero. Então essa parte aqui é igual a zero, somente sobra o rotacional. Então aqui é a nossa primeiro contato,
no eletromagnetismo com essa liberdade de calibre. Ou seja, a gente pode, na escolha de um potencial vetorial, né, se a gente somar o potencial vetorial com o gradiente de qualquer outro campo escalar, a gente vê que o campo magnético físico ainda é o mesmo, né? Ou seja, classicamente, se a gente adotar esse A', que é o A mais o gradiente de um campo escalar qualquer, arbitrário, tá? De classe C1, claro. Ou o próprio A, isso nos traz a mesma física. Ou seja, somar ao potencial vetorial magnético um campo escalar não faz diferença, mas faz diferença para a gente. Então não faz diferença física. Então a gente pode utilizar essa liberdade nas nossas equações futuramente, né? Isso se chama liberdade de calibre, né? Ou liberdade de gauge, na sua versão em inglês, né? Agora, vamos pegar a lei de Faraday, tá? O nosso objetivo agora é mostrar que quando não... Esse é o caso mais geral, né? Claro, vamos voltar aqui. Essas daqui são as equações de Maxwell na sua forma mais geral, onde tem densidade de corrente e onde tem densidade de carga no espaço, né? É a forma mais geral das equações de Maxwell. E os campos aqui, eles dependem tanto do espaço quanto do tempo, né? Porque aqui tem derivadas parciais em relação ao tempo, tanto de B quanto de E. Então isso aqui não é no vácuo, né? Claro. Isso aqui é o caso mais geral. Então, na lei de Faraday, né, nesse caso mais geral, substituamos o B pelo rotacional de A, e como o rotacional são derivadas, derivadas comutam, né? É o teorema de Fubini. Se esses campos eles forem de classe C2, então as derivadas comutam. Como é a nossa hipótese, né, as derivadas comutam. Então eu posso trocar o rotacional pela derivada em relação ao tempo. Agora, do lado esquerdo eu tenho o rotacional do campo elétrico, rotacional de alguém. Do lado direito eu tenho também o rotacional de alguém. Então a gente pode colocar em evidência pela linearidade do rotacional, né? E como o rotacional, né? Olha só, quando eu passo esse lado direito da equação para o lado esquerdo, o lado direito fica igual a zero. O lado direito fica igual a zero. Então a gente tem aqui o rotacional de um objeto vetorial, né, de um campo vetorial, que é igual a zero. Então significa que esse objeto a gente pode identificar como o gradiente de alguém, né? Esse alguém, por razões físicas, que a gente vai lembrar no próximo slide, é justamente o potencial eletrostático, né? Então, simplesmente por isso, a gente pode identificar como o E mais a derivada do potencial vetorial magnético em relação ao tempo, a gente pode identificar isso como o gradiente de algum objeto, que nesse caso é o potencial eletrostático, né? Esse sinal negativo vem da eletrostática, como vai ficar bastante claro. Por quê? Na eletrostática, os campos não são dependentes do tempo. Então, esse termo aqui dessa equação 1, ele é igual a zero, e a gente tem justamente que o E é menos o gradiente de φ. Né? O campo elétrico é menos o gradiente do potencial eletrostático. Exemplo, a gente tem uma carga elétrica na origem do sistema de coordenadas, o campo elétrico está para fora, porque a carga é positiva, a gente coloca aqui uma superfície gaussiana qualquer, né? O potencial eletrostático é a carga sobre 4πε0r, e portanto o campo elétrico é o gradiente, né? Derivado de 1 sobre r é menos 1 sobre r quadrado. Então o sinal negativo vem justamente dessa motivação eletrostática. Né? O campo elétrico cai com r quadrado na direção radial. Né? Isso daqui é experimental. Agora, como a gente mostrou aqui que o campo magnético ele fica invariante, né? Perante essa mudança, né? Se eu colocar aqui se eu somar qualquer gradiente de um campo escalar, o campo magnético ele se mantém
invariante, portanto, é natural esperar que o campo elétrico também seja invariante. Então vamos tentar a mesma mudança aqui. O A', né, somar um gradiente de algum campo escalar no potencial vetorial magnético e ver o que isso altera o campo elétrico. Então o campo elétrico, né, a gente já mostrou que é, né, a equação, a gente já mostrou que é menos a derivada do A em relação ao tempo, menos o gradiente de φ. Só que o A, por essa equação, o A ele é igual a A' menos o gradiente de F. Tá aqui. Tá? Agora eu posso agrupar essas derivadas em relação ao tempo é linear. Então eu posso agrupar em um termo que seja o gradiente de alguém, que é esse termo aqui, tá? É o gradiente de alguém, eu coloquei em evidência. E aqui é menos del A' del t. Então esse E, né, para que ele fique invariante, e vamos chamar esse cara de E', então o que está dentro aqui, esse menos derivada parcial de f em relação ao tempo mais φ, ele será chamado de φ' para que o campo elétrico seja invariante, né, perante essa transformação. Né? Então, significa que o B já era invariante perante essa transformação do campo magnético. Agora, o E, ele também é invariante perante essa transformação, desde que o potencial eletrostático ele varie dessa maneira. Tá? Bom, aqui, me perdoem, como ele envolve uma derivada em relação do campo escalar em relação ao tempo, não seria bom a gente chamar de potencial eletrostático só potencial elétrico. Né? E agora, né, então essas são as transformações de gauge dos potenciais, né, o potencial vetorial magnético e o potencial escalar elétrico, para que E e B sejam invariantes perante transformações de calibre. Agora, se a gente pegar essa equação aqui, a lei de Gauss, e a definição do campo elétrico em termos, a expressão do campo elétrico em termos dos potenciais magnético e elétrico, olhem só, vamos só substituir aqui na lei de Gauss o E. O E, ele é dado por essa expressão, né? É igual a ρ sobre ε0. Então aqui a gente pode aproveitar a linearidade, o divergente do gradiente é laplaciano, né? E vai ficar essa equação 2. Tá? Agora, da lei de Ampère, né? Da lei de Ampère, a gente pode usar que, né? Olha só, ficou uma equação acoplada aqui, equação 2. É uma equação com segunda derivada em φ e uma equação com segunda derivada em A. Ela está acoplada. Agora, a maneira de desacoplar isso é o seguinte. Da lei de Ampère, aqui está a lei de Ampère, a gente pode utilizar que o B é o rotacional do potencial magnético. Ou seja, a gente passa a derivada do E em relação a T para o lado esquerdo e utiliza que o B é o rotacional do campo magnético. Tá? E substitui aqui a expressão do E em função do potencial vetorial magnético e em função do potencial elétrico. Tá? Agora, se a gente usar que rotacional do rotacional é o gradiente do divergente menos o laplaciano do potencial magnético, né, a gente pode substituir essa expressão na expressão do rotacional para o rotacional, observar aqui a linearidade dessa derivada em relação ao tempo e vai ficar essa equação que está aqui, ó, essa equação aqui. Agora, olhem só, olhem só que interessante. Aqui a gente tem um gradiente do ΔΦ ΔT e aqui a gente tem gradiente do divergente de A. Né? Mas lembram lá que a gente tinha uma liberdade de escolha, uma liberdade de calibre? Então agora, já que a gente é livre, a gente pode fazer uma escolha. Né? A gente pode estabelecer um vínculo. Que é o seguinte,
Essa parte aqui, né, gradiente de Delphi-Delta e gradiente de C quadrado, porque é uma constante, né, o C, divergente de A, que é essa parte, a gente pode escolher, né, como fez o Lorentz, que a parte que age, onde age a função de escalar, onde age o gradiente, seja igual a zero. Então, com isso, a gente consegue zerar esse termo e esse termo. Então, o que sobra aqui vai ser simplesmente uma equação envolvendo o campo magnético A. Ou seja, esse aqui é o gauge de Lorentz, e com essa escolha a gente obteve uma equação de onda. O lado esquerdo da equação, né, é justamente o da Lambertiana, e uma equação de onda não homogênea, porque o lado direito é diferente de zero. Né? A gente pode chamar... vamos ver... A gente pode chamar isso aqui de mu0. Né? Mu0 J. Essa constante aqui, 1 sobre ε0c² é igual a mu0 J. Tá? Onde mu0 é a permeabilidade magnética. Então isso daqui é uma equação de onda não homogênea para A. E, né, como a gente chegou... vamos voltar só no slide. Isso. A gente tinha chegado nessa equação 2. Vamos repetir, né, que está acoplada ainda. Então vamos repetir aqui a equação 2. Agora, como a gente tem essa escolha de gauge, é só substituir aqui o divergente de A por menos 1 sobre C² Delphi-Delta. Está aqui, ó. Né? Então a gente obtém também uma equação de onda não homogênea para o campo elétrico. Então significa que as equações de Maxwell implicam que os potenciais elétrico e magnético, eles satisfazem uma equação de onda não homogênea para não homogênea. Né? Agora, no vácuo, alguma coisa mais intuitiva acontece. No vácuo, tanto a densidade de carga elétrica quanto a densidade de corrente elétrica, elas se anulam. Então, dessas equações no vácuo, tem até umas camisetinhas que dizem, né, e Deus disse, as equações de Maxwell e faça-se a luz, né? E se fez a luz. Pelos mesmos passos lá, somente utilizando cálculo vetorial, vocês podem demonstrar que para o vácuo, o campo elétrico e o campo magnético satisfazem cada um uma equação homogênea de onda. Né? E é por isso que essas ondas eletromagnéticas se propagam. Bom, soluções dessas equações são simplesmente funções periódicas. Tá? Aqui um cosseno, ou se vocês puderem escolher um seno ou exponencial complexa, qualquer solução periódica. Bom, uma interpretação interessante aqui, se a gente utilizar o teorema de Gauss, né, e o teorema... no nosso caso, só o teorema de Gauss, né, que diz que a integral na superfície fechada de um campo é justamente a integral no volume do divergente daquele campo. Então essa equação de Maxwell a gente pode utilizar, né, dos dois lados, como o divergente de B no volume é simplesmente a integral do fluxo do campo magnético naquele volume fechado, e como a equação diferencial, a equação de Maxwell na forma diferencial pode ser escrita dessa maneira, significa que o fluxo do campo magnético numa superfície fechada é zero. Então isso que significa que, né, isso daqui é justamente a expressão de que não existe monopolo magnético. Por quê? Por menor que seja o magneto, né, o ímã, simplesmente vai sair, como o fluxo é igual a zero, significa que qualquer linha de campo que saia do polo norte, ele entra no polo sul. Né? Então toda vez que a gente quebrar um ímã, ele vai quebrar ainda em partes que tem norte e sul, isso inclusive a nível atômico. Tá? Agora, voltando para a nossa equação de Dirac,
Esse daqui é o lagrangiano da eletrodinâmica quântica. Existe aqui a equação, o lagrangiano, esse aqui é o lagrangiano de Dirac, ou seja, a equação de Dirac na forma covariante que a gente obteve, ela pode ser escrita quando a gente pega esse lagrangiano e utiliza as equações de Euler-Lagrange, né, para a função de onda, né, o spinor, e a gente pode derivar simplesmente a equação de Dirac. Aqui está a parte eletromagnética, né, F mu é o potencial, o tensor campo eletromagnético, e essa daqui é a parte da interação do potencial magnético com o spinor. Tá? Então essa parte aqui revela a interação entre as teorias de Dirac e Maxwell, ou seja, como o elétron ele interage com o campo magnético. Né? O tensor campo eletromagnético que aparece aqui, ou também chamado tensor de Faraday, ou bivetor de Maxwell, né? Ele pode ser escrito dessa maneira. Tá? As componentes do campo elétrico, elas são as partes temporais, ou seja, a primeira coluna e a primeira linha desse tensor, e as componentes do campo magnético são dadas dessa maneira, onde esse epsilon é o tensor de Leavitt-Witta. Né? Então, se a gente definir a parte temporal do potencial do potencial magnético no espaço de Minkowski, se a gente definir a parte temporal como Cφ, onde Φ é o potencial elétrico, né, e a parte espacial é justamente a parte espacial do potencial vetorial magnético, então na forma contravariante, o potencial, o campo tensor eletromagnético, ele é dado por essa matriz, tá? E na forma covariante, a gente tem que descer esses dois índices, né, aqui para baixo. Então, ele é dado por essa expressão. Tá? Então, essa expressão que aparece aqui, na Lagrangiana de Dirac, é simplesmente a multiplicação dessas duas matrizes e depois vocês tiram o traço, né, da parte resultante. Né, porque é uma contração lá, F mu nu, F mu nu. Né? Então essa daqui, esse lagrangiano, que é a parte pura de Dirac, a parte da interação do spinor com o campo eletromagnético e a parte exclusiva, né, do eletromagnetismo, ela é invariante por essas transformações, tá? Essas transformações de gauge. Ou seja, o spinor, você pode colocar uma fase no spinor, elas têm que ser simultâneas. Ou seja, primeiro, se a gente colocar uma fase no spinor, né, uma transformação abeliana, U1, do grupo U1, então dá para mostrar que o potencial eletromagnético ele tem que se transformar dessa maneira. É menos 1 sobre a carga do elétron derivada em relação a x mu dessa função aqui, essa função escalar, né, um campo escalar, que aparece aqui a fase, né? A fase que aparece no spinor. E a gente tem que utilizar aqui a chamada derivada covariante, né? Ou seja, as derivadas, essas derivadas parciais aqui que aparecem, você tem que substituí-las por... você tem que somar, né? Você tem que substituir essas derivadas parciais pela derivada covariante, que justamente são as derivadas parciais mais I sobre C vezes o potencial eletromagnético, né, no espaço de Minkowski. Agora, isso daqui é chamado acoplamento minimal, tá? Ou acoplamento mínimo. Chama acoplamento mínimo simplesmente porque aqui tem a carga elétrica, tá? Ou seja, o acoplamento entre campos que envolve apenas a distribuição de carga e não momentos de multipolo superiores à distribuição de carga. Ou seja, quando o acoplamento não é mínimo, vocês podem considerar aqui
outros elementos, né? Outros objetos da expansão de dipolo, de quadrupolo e assim por diante, comum em eletromagnetismo. Tá? Agora, o restante da aula, a gente vai ver a equação de Schrödinger-Pauli. Né? Como que o nosso objetivo aqui é estudar a equação de Dirac. Então, como a equação de Dirac ela envolve spinores, e isso descreve o elétron, então é nada mais natural que antes ver a equação Schrödinger-Pauli, que vai ser justamente um limite apropriado da equação de Dirac para baixas energias. Né? Então, essa equação, né, a equação Schrödinger, leva em conta a função de onda. Né? E a gente viu que a própria equação Schrödinger ela pode descrever mesons escalares. Né? A equação de Klein-Gordon ela pode descrever mesons escalares. E a equação de Schrödinger ela não leva em conta partícula com spin meio. Né? Agora, a formulação de Pauli, né, junto com a generalização da equação de Schrödinger, ela levará em conta partículas de spin meio. Tá? Ela vai levar em conta também a interação do spin com o campo eletromagnético externo. Como eu falei, né, essa equação é o limite não relativístico da equação de Dirac. Ou seja, quando você considera velocidades muito menores que a velocidade da luz. Então, vamos fazer o seguinte. Hamiltoniano. Hamiltoniano é energia cinética, P² sobre 2m mais energia potencial. Tá? Agora, como a gente já viu, a nossa prescrição, né, de mecânica quântica, o P ele é menos IH cortado o gradiente da função de onda. Para que seja levado em conta o spin, a gente tem que substituir esse P. A gente primeiro tem que fazer o acoplamento, como a gente quer levar em consideração o acoplamento entre o spin da partícula com o campo eletromagnético externo. Então a gente tem que fazer aqui duas coisas. O Pauli fez, em 1927, duas coisas. Primeiro, esses operadores P e A, né, em mecânica quântica, você faz o P indo para P mais E A sobre C. Simplesmente porque isso é o acoplamento mínimo. Tá? Isso acopla o campo eletromagnético à sua função de onda. E, né, lembrando que P e A são operadores. Φ e Φ é exatamente o potencial elétrico, Φ é o campo elétrico, e esse sigma é o produto escalar das matrizes de Pauli com esses operadores. Tá? E isso que vai trazer essa prescrição que traz na pauta o spin. Tá? Então, a equação Schrödinger é simplesmente o hamiltoniano, né, essa prescrição nossa do hamiltoniano, agindo numa função de onda. Né, essa função de onda ela terá duas componentes agora, uma levando em conta o spin mais meio e o spin menos meio, né, spin mais e spin menos. Isso daqui, hamiltoniano, é igual a IH cortado, é igual a energia, né, que é justamente prescrita em mecânica quântica por IH cortado del T. Né? Então é justamente essa a equação Schrödinger-Pauli. Como eu falei, o sigma, esse produto vetorial, esse sigma em boldface, você pode considerar como sendo um produto escalar, um produto escalar desse vetor cujas componentes são matrizes de Pauli. Sigma x, sigma y, sigma z. Ou sigma 1, sigma 2, sigma 3, como a gente tinha denotado na aula anterior. Né? E P é a prescrição de mecânica quântica. Psi, né, como eu falei, a combinação linear da base de spin para cima e spin para baixo. Então, nessa base, o spin para cima, aqui, ele é descrito como o vetor 1, 0 e o spin para baixo é 0, 1. Então a gente pode agrupar, escrever a função de onda como um psi mais, né, uma componente no spin para cima e a outra componente no spin para baixo. Isso daqui é uma função de onda
de duas componentes complexas. Tá? Como o hamiltoniano, né, é uma matriz 2×2, por causa das matrizes de Pauli, então vamos só lembrar o seguinte, que a gente está lidando com operadores. Né? A nossa pausa aqui é o seguinte, esse princípio de certeza como operador, ele significa o seguinte, quando a gente tem essa prescrição, o P, como a gente está aqui só com uma dimensão, né, só nessa pausa aqui para respirar, a gente tem uma dimensão. Então os operadores são x e p. P, se a gente utilizar essa prescrição em mecânica quântica, é menos IH cortado, gradiente. Em uma dimensão é derivada em relação a x. Né? Derivada total. Portanto, esse operador, esse comutador aqui que a gente tem que analisar, ele age em cima, né, eles são operadores e eles têm que agir. X e P são operadores, então o comutador dele tem que agir em uma função de onda que depende da coordenada x, em uma dimensão. Né? Então, fazendo agir aqui os operadores, né, o comutador dos operadores, né, e a prescrição em mecânica quântica, olhem só. Aqui, primeiro, o comutador é o quê? X vezes P menos P vezes X. Então, quando ele faz agir em termos de função de onda, primeiro você faz agir a derivada no psi de x e depois age à esquerda pelo operador. Né? Menos o operador, né? O operador aqui, momento, menos ele, vezes o x agindo na função de onda. Agora, isso daqui é a derivada do x, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E aqui, no primeiro, nesse primeiro termo do lado direito da equação acima, né, a gente simplesmente repete aqui. E esse termo, primeiro termo, ele é sinal negativo, o terceiro termo é o mesmo com sinal positivo, então fica somente IH cortado psi de x. Então sempre a gente tem que levar em conta a ação do comutador XP, né, em cima da função de onda. Então, como operadores, a gente, né, agindo sobre função de ondas, a gente obteve que o comutador é simplesmente IH cortado, simplesmente regra do produto. Né? Então, o jogo aqui na mecânica quântica está nessa prescrição. O P vai para menos IH cortado derivado em relação a X. Então, por isso que essa é a interpretação do comutador. Tá? Se a gente fizer isso, se a gente levar em conta isso para o hamiltoniano, que a gente estudou, o hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Olha só. Aqui tem alguma coisa elevada ao quadrado. Então, vamos só... antes da gente extrapolar, né, da gente especular sobre esse hamiltoniano, vamos fazer simplesmente um acoplamento mínimo. Tá? Como a gente tem que tratar aqui um P quadrado sobre 2M, vamos primeiro fazer o acoplamento mínimo aqui, depois a gente coloca o spin. Tá? Então isso daqui elevado ao quadrado, como são operadores, é simplesmente o produto interno. E o produto interno a gente utiliza a propriedade distributiva. Até aqui nada demais. Só que isso daqui vai agir sobre uma função de onda. Né? E se a gente denotar o A como spinor coluna, ou seja, um spinor linha transposto, né? O spinor coluna AX, AY, AZ, então olhem só. O A.P, o que está escrito aqui são operadores. Tá? O que está escrito aí são operadores. Então, esse A.P, ele vai agir numa função de onda. Tá? O que é A.P? É o produto escalar do AX vezes PX. Olha, perdão. AX, PX. Mais AY, PY. Mais AZ, PZ. Então esse é o A.P. Tá? Porque ele age sobre funções de ondas.
Por outro lado, uma coisa bastante interessante acontece aqui. O que é P.A? Né? A gente tem que nos perguntar isso, porque são operadores. Então o P.A ele deve agir em cima de função de ondas. O P.A primeiro é PXAX mais PYAY mais PZAZ. Então vamos escrever aqui, ó, PX, olha, tá aqui, ó, PXAX mais PYY mais PZAZ. Só que quem manda aqui na ação da função de onda é sempre quem está à direita. E como esse P são é o gradiente, né? Então, essas derivadas, né, a gente vai ter que utilizar a regra do produto. Ou seja, esse primeiro termo aqui, o IH cortado menos IH cortado, ele multiplica todo mundo, então a gente coloca em evidência. Derivada do AX em relação a X vezes o segundo. Mais o primeiro vezes derivada do segundo. E quando a gente faz isso para todas as componentes, a gente chega à conclusão que o P.A agindo na função de onda é, olha só, esses termos em vermelho, se a gente multiplica pelo menos IH cortado, são simplesmente o P.A, né, entre parênteses, né, o produto interno entre o momento linear e o potencial vetorial magnético, agindo entre eles, né, o produto interno, vezes a função de onda. Tá aqui. Mais o A.P agindo na função de onda. Então, olha só, não é simples, não é trivial a gente interpretar esse P.A como operador, porque o P.A agindo em psi, ele é o P agindo no A multiplicado por psi, né? Mais o A.P psi. Então, se a gente não fizer essa conta explicitamente, a gente pode incorrer aqui em um erro, em erros primários, tá? Então, né, como são operadores, a gente perfez o acoplamento mínimo do momento agindo em função de onda e chegamos à conclusão, né, que é dado pela propriedade distributiva. Só que esse P.A a gente mostrou que é agindo em função de onda, é o P agindo, o produto interno entre P e A, multiplicado pela função de onda, mais o A.P agindo, né, na função de onda. Então significa que quando eu pego esse termo aqui ao quadrado, agindo em psi, ele é simplesmente o P quadrado. Aqui a gente tem um A.P. Só que como essa parte aqui embaixo a gente já mostrou que também tem um A.P, então ganha um fator 2. Mais o P, o produto interno entre P e A, né, exatamente nessa ordem, agindo em psi. Mais o E quadrado sobre C quadrado, o último termo, né, A quadrado psi. Né? Então essa é a prescrição do acoplamento mínimo dos operadores, do operador P, agindo em psi. Só que, olha só, quando a gente utiliza o gauge de Coulomb, que é o divergente do A igual a zero, o P é justamente o menos I, o P.A, né, na prescrição de mecânica quântica, o P é menos I H cortado nabla, né? Menos IH cortado nabla. Então, se a gente multiplicar por menos IH cortado aqui, vai ser justamente, essa expressão vai ser justamente P.A, né? O produto escalar entre o P e o A. Então, se a gente utilizar o gauge de Coulomb, esse P mais E sobre C A ao quadrado, ele fica justamente... É até irônico, pessoal, porque ele fica justamente o quadrado do primeiro mais duas vezes o segundo vezes o primeiro, nessa ordem, mais o quadrado do segundo, né? É engraçado isso, é irônico, né? Mas em geral isso não vale, só vale quando a gente utiliza o gauge de Coulomb, que nem sempre a gente pode usar. Então essa é a expressão, tá? Que a gente usa. Agora, lembra lá que a gente fez essa conta, tá? Só que quando o acoplamento mínimo ao quadrado, só que para incluir spin, a gente tem que considerar não o quadrado desse termo aqui, mas o quadrado do produto escalar entre sigma e este termo,
tá? Então, lembrando que as matrizes de Pauli, elas satisfazem essas propriedades de anticomutação e de comutação, então a gente vai, aqui com calma, a gente vai, um pouquinho maior aqui, a gente vai derivar, né, a gente vai entender o que significa o quadrado daquele termo. E se a gente resolver isso, está resolvido o hamiltoniano, né? Em notação de índices, né, o quadrado disso é ele mesmo, né, vezes ele mesmo, produto interno dele com ele mesmo. Só que a gente vai estar utilizando aqui, primeira linha, a notação de índices, beleza? E, portanto, a gente vai utilizar, como essas matrizes de Pauli elas são constantes, então o operador momento não vai agir, é uma derivada, a derivada de constante é ela mesma. Então, a gente pode passar para fora essa... A gente pode passar para fora da derivada, né? Porque o P é uma derivada. Essa matriz para cá e simplesmente utilizar a propriedade distributiva, né? Simplesmente a propriedade distributiva conservando a ordem aqui. Até aqui tudo bem. Agora, como eu tô aqui tem um I e J somando, né? Somatório de Einstein, I e J vai de 1 até 3. Como eu estou somando e esses índices são mudos, eu posso rearranjar esses termos. Eu posso rearranjar esses termos em termos de uma simetrização, né? Porque simplesmente esses índices são mudos. Então eu posso escrever sigma e sigma j, essa parte escalar aqui, com o meio de sigma e sigma j mais sigma j sigma i. Eu vou fazer isso justamente para utilizar as propriedades de matriz de Pauli. E como a gente observou lá no slide anterior, né, ou no antepenúltimo slide, isso aqui são operadores. Então, PI-AJ mais a JPI, ele age em função de onda. Então, isso daqui vai dar um AJPI mais a IPJ mais um PI-AJ, tá? Agindo em função de onda, como a gente fez explicitamente no slide anterior. Agora, utilizando a matriz de Pauli, o anticomutador delas aqui em vermelho é justamente 2 vezes ΔJ, que mata com esse meio, tá? Sobra essa expressão, mais um E sobre C. Aqui, ó, simplesmente a gente utiliza aqui a propriedade distributiva. Nada mais que isso, tá? Aqui a matriz o produto de matriz de Pauli multiplicando esses termos aqui em ciano, tá? Então vai dar 3 termos. Agora, ΔJ-PIPJ é justamente a norma euclidiana do operador momento. A mesma coisa acontece para o AIAJ, ΔI, ΔJ. Tá? Agora, uma simples reconfiguração desses índices mudos, olha só, isso daqui vai ser sigma I, sigma J, e mais sigma J, sigma I, que eu vou colocar em evidência. Tá aqui embaixo. Tá? E aqui, de novo, eu antisimetrizo, eu simetrizo, porque esses índices aqui são mudos. Tá bom? Então, significa que o anticomutador, de novo, das matrizes de Pauli é 2 vezes, aqui é a mesma coisa dessa equação para essa, e o anticomutador vai dar 2 vezes o ΔJ. Tá? Agora, esse sigma I, sigma J, eu vou utilizar a propriedade de anticomutação e escrever ele como menos sigma J, sigma I, mais 2 vezes ΔJ. Tá? Agora, o anticomutador das matrizes de Pauli vai dar I, epsilon, JK, sigma K. Tá? Esse meio vai cortar com o meio e vai sobrar aqui um ΔJ. E ΔJ, ΔI, ΔAJ é justamente o divergente do A. Tá? O divergente do A. No gauge de Coulomb, esse divergente de A é igual a zero. E esse epsilon i JK que multiplica ΔI a J é simplesmente rotacional, né? Uma expressão de índices, uma expressão tensorial para o rotacional. Tá? Só que o rotacional do A é
o campo das componentes do campo magnético. Tá? Então, por fim, aqui a gente chegou à conclusão que a parte do Hamiltoniano que entra spin vai dar justamente aquela parte que a gente, no gauge de Coulomb, né? Aquela parte que a gente já demonstrou, mais um acoplamento aqui, ó, sigma K, né? O produto escalar entre sigma K e BK, ou seja, o acoplamento, né? A gente pode escrever isso como sigma.b, onde sigma é o vetor, né? Das matrizes de Pauli. Então significa que o Hamiltoniano de Pauli Schrödinger, aqui ó, Hamiltoniano de Pauli Schrödinger, que a gente já demonstrou no slide passado, né? É só pegar essas componentes aqui e dividir por 2m, tá? Né? Então é justamente aqui o EφI, o potencial elétrico, que é menos EφI, ele está reproduzido aqui embaixo, e ocorreu aqui o P quadrado sobre 2m, mais E quadrado sobre 2mc quadrado A quadrado, A.P, né, operadores, vezes essa constante. Agora, o interessante é que é o seguinte, é o acoplamento do campo magnético com o spin da função de onda, né, o spin para cima e o spin para baixo. Esse fator aqui, EH cortado sobre 2mc, ele tem unidades de momento de dipolo e ele é chamado de momento de dipolo, tá? Então esse Hamiltoniano, ele produz exatamente o acoplamento do spin do elétron com o campo magnético e a famosa interação spin-órbita, né, ela pode ser descrita através desse Hamiltoniano. Então na aula que vem a gente vai pegar isso e estudar um pouco mais profundamente tanto a solução, uma outra formulação a partir disso, né, da equação de Dirac, quanto soluções de partículas, né, de elétrons da equação de Dirac. Então façam a lista e boa tarde.